A Organização Mundial da Saúde adverte: o mundo terá 1 milhão de casos da pandemia do novo coronavírus e 50 mil mortes nos próximos dias, talvez já amanhã. Os Estados Unidos passam de 200 mil casos e 5 mil mortes. A Espanha ultrapassa 100 mil casos e tem um recorde de mortes num dia, 864 óbitos. 5 países, Espanha, Itália, Estados Unidos, Reino Unido e França, registraram mais de 500 mortes hoje. O presidente Jair Bolsonaro volta a mentir nas redes sociais, afirmando que já existe desabastecimento em Minas Gerais. A rádio CBN foi a central de abastecimento de Belo Horizonte e desmentiu a notícia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou mais tarde que não está faltando comida no Brasil. No mundo inteiro, são 932.605 casos e 46.809 mortes, uma letalidade de 5%. Mais de 193 mil pessoas estão curadas. Os Estados Unidos têm 215.071 casos, 5.109 mortes, uma mortalidade de 2,37%. A Itália tem o maior número de mortes, 13.155, e 110.574 casos, uma letalidade de 11,9%, a mais alta do mundo, mas a situação parece estar se estabilizando na Itália. A Espanha tem 104.118 casos, 9.387 mortes e uma mortalidade de 9%, depois de 5 dias seguidos com mais de 800 mortes. A China, onde a pandemia começou, teve oficialmente só 36 casos novos hoje, todos importados, segundo o governo, e 7 mortes. Ao todo, a China teve 82.351 infectados, 3.212 mortes. 3.312 mortes, letalidade de 4%. A Alemanha é o quinto país em número de casos, 77.872, com 931 mortes, letalidade de 1,19%. A França chegou a 57.749 casos, 4.032 mortes, sendo 509 mortes só hoje. A mortalidade na França está em quase 7%. No mundo inteiro, pelo menos 121 países pediram ajuda à Coreia do Sul para realizar testes em massa. Quando a pandemia se internacionalizou, saindo da China, os países mais afetados no primeiro momento foram a Itália, o Irã e a Coreia do Sul. Hoje a Itália tem mais de 13 mil mortes, o Irã pouco mais de 3 mil e a Coreia do Sul 165 óbitos, sem adotar medidas rigorosas de confinamento. A Coreia do Sul é o grande exemplo para o resto do mundo. Tem um relativo sucesso no combate ao novo coronavírus. O que fez a Coreia do Sul? Testes em massa. Os sul-coreanos vão a clínicas da febre montadas especialmente para enfrentar a pandemia. Fazem o teste no sistema drive-thru sem descer do carro e recebem o resultado 4 horas depois pelo telefone celular. Aqui no Brasil são 6.836 casos e 240 mortes, mas há o temor de que muitos casos não estejam sendo computados. Em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz está processando 16 mil testes de Covid-19 e só tem capacidade de fazer 1.200 por dia. Pelo menos 200 desses casos são de morte. Além de mentir sobre o desabastecimento em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro declarou ter medo de que o Brasil entre numa depressão econômica. Está preocupado mesmo é com a sua reeleição. Ontem mentiu e distorceu uma declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde para defender a volta ao trabalho. Hoje, o diretor de emergências do OMS, Mike Ryan, não quis polemizar, declarou que a mensagem é para todos os países, não apenas para o Brasil. O isolamento social é a única maneira de retardar a propagação do vírus para não sobrecarregar os sistemas de saúde, que podem ficar sem condições de atender a todos. Bolsonaro falou hoje por telefone com seu ídolo, o presidente Donald Trump, que mudou de ideia no fim de semana, depois de acusar a oposição, dizer que estava tudo sob controle, que os Estados Unidos em breve não teriam mais nenhum caso. A visão de otimismo exagerado e falso de Trump é que o vírus desapareceria assim como apareceu, por magia. Hoje o presidente americano aconselha a todos os países que adotem medidas de confinamento. Vamos ver se Bolsonaro entendeu, mas Trump ainda não impôs o distanciamento social a todos os estados americanos. O governador do Tennessee alegou que seu estado ainda não tem grande número de casos. A situação no estado de Nova York é trágica
com 1.139 mortes só na cidade de Nova York. Em Israel, os judeus ortodoxos enfrentam uma revolta da população civil por se negarem a adotar medidas de proteção, confiando na providência divina. Na frente econômica, a Bolsa de Valores de Nova York perdeu mais de 1.000 pontos hoje, com baixa de 4,41%. A Bolsa de São Paulo caiu 2,81% e o dólar fechou um novo recorde de R$ 5,29. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que garante uma ajuda de emergência de R$ 600 por mês durante 3 meses para trabalhadores informais sem outras fontes de renda. Mas o Ministério da Economia ainda briga com o Congresso, alegando que falta uma emenda constitucional para autorizar novos gastos públicos sem citar expressamente de onde vai sair o dinheiro. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, espera que os primeiros pagamentos sejam feitos em 10 de abril para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Em Israel, o desemprego já atinge 24,4%, com mais de 1 milhão de desempregados num país de 9 milhões de habitantes. A Argentina proibiu demissões em justa causa por 60 dias e vai dar R$ 800 por mês a cada pessoa pobre. A Nigéria, o país mais populoso da África, vai dar $51 e 43 centavos para os pobres durante 4 meses. Na Índia, a indústria teme que possa ficar com 210 milhões de caixas de cerveja encalhadas se elas foram fabricadas para consumo no próximo verão no hemisfério norte. Os Estados Unidos se negam a aliviar as sanções econômicas impostas ao Irã por causa do programa nuclear iraniano, mas ofereceram uma suspensão das sanções à Venezuela em troca de um acordo entre o ditador Nicolás Maduro e o presidente da Assembleia Nacional e presidente interino Juan Guaidó para uma divisão do poder e transição para a democracia. Para terminar com uma boa notícia, cientistas de Israel esperam ter uma vacina em condições de ser testada em seres humanos em 1º de junho. Nos próximos dias, o grupo de biotecnologia Migal espera ter as proteínas que serão os princípios ativos da vacina. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.